pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um Cena Legislativa e complementando, dando prosseguimento aí às nossas discussões sobre os projetos de inovação, de pesquisa, de extensão, de ciência das grandes universidades cearenses. Nós vamos conversar hoje sobre os projetos de inovação, de ciência, de expansão da nossa Universidade de Fortaleza. E o nosso convidado é o professor Milton Souza, vice-reitor de pesquisa da Universidade de Fortaleza, conhece o assunto, trabalha o assunto e vai aqui falar um pouco para a gente sobre o que está acontecendo na Unifor. Unifor, uma instituição, para quem não conhece, é uma instituição tradicional que sempre busca se expandir, busca uma modernização dos seus espaços, dos seus cursos. O Milton vai falar mais sobre isso. E tem um papel decisivo não só em Fortaleza, né, mas na formação de quadros, de projetos de desenvolvimento em todo o Ceará, eu diria até do Nordeste, né, Milton? Primeiro, obrigado pela sua presença, estar aqui representando a Universidade de Fortaleza, representando o ensino superior cearense. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande satisfação poder colaborar, falar um pouco do que a Unifor tem feito na área de pesquisa e inovação. Agradecer ao professor Randall Pompeu, nosso magnífico reitor, também por essa oportunidade. E dizer que temos muito a conversar, né? A Universidade de Fortaleza tem feito muitos projetos, muitos investimentos. A gente tem ido muito bem no que diz respeito à questão da pesquisa e inovação. Então, acho que a gente tem uma boa conversa pela frente. Muito bem. Então, falando em pesquisa, Milton, o que é que hoje na Unifor a gente tem eu sei que a Unifor tem projetos cadastrados nas plataformas, né, de pesquisa do CNPq, CAPES, das mais diferentes áreas, mas o que é que você destaca aqui para a gente de projeto de excelência, né? Assim, o que é que a Unifor está produzindo em termos de criação, de inovação, de patente, de destaque para o estado do Ceará? Bom, começar a nossa conversa falando que a Universidade de Fortaleza é uma universidade grande, né? Sim. E complexa. Nós atuamos praticamente em todas as áreas do conhecimento e, por isso, também acabamos investindo e desenvolvendo projetos de pesquisa e inovação nas diversas áreas do conhecimento. Hoje, a gente tem tido um foco maior na área de saúde, na área de tecnologia, mas temos muita pesquisa bastante referendada também na área do direito, na psicologia, na administração. Temos programas de pós-graduação todos com excelentes notas na CAPES, né, no Ministério da Educação, o que corrobora a qualidade da nossa pesquisa. Recentemente, a Unifor começou a participar de vários rankings internacionais, né, de alguns anos para cá. E nos rankings internacionais, um dos itens que mais pontua é a pesquisa. Então, inclusive, esse ano, nós ficamos em 6º lugar no país, como a melhor universidade particular do Norte e Nordeste. E tudo isso se deve à qualidade do ensino, mas principalmente à qualidade da pesquisa que tem sido feita na Universidade de Fortaleza, nas diversas áreas, como eu comentei. Então, para falar um pouco de algumas coisas que a gente tem feito lá, por exemplo, nós temos o Parque Tecnológico da Unifor, que é um espaço físico, é o bloco M da universidade, onde a gente tem o hub de inovação, várias empresas de tecnologia que estão instaladas lá. A gente tem hoje em torno de 40 startups no hub de inovação, mais algumas empresas consolidadas que trabalham P&D, né, pesquisa e desenvolvimento conosco, e laboratórios de pesquisa e inovação. Uma das áreas que a gente tem trabalhado muito, inclusive com o mercado, é essa área de inteligência artificial e ciência de dados, com muitos projetos, tanto com empresas quanto com o governo. Né? Projetos na área de inteligência artificial que trabalham imagens, por exemplo, num projeto com o TJ, o Ministério Público. Projetos de inteligência artificial com empresas grandes como o KPMG e outras.
projetos de inovação aberta, como a gente tem trabalhado com o M. Dias Branco, com o IMED Fortaleza. Então, muita coisa tem sido desenvolvida lá. Por outro lado, na área da saúde, a gente tem um grande investimento no núcleo de biologia experimental, que é um espaço que tem 12 unidades laboratoriais, que vai desde laboratório de clonagem, inclusive, né, a Unifor é uma das primeiras universidades do país a trabalhar com clonagem de animais. Um laboratório NB3, NBA3, que é um laboratório de terceiro nível de segurança para trabalhar com fungos, bactérias e vírus, incluindo o vírus da Covid, por exemplo. Foi um laboratório criado na época da pandemia, exatamente para começar a trabalhar com o vírus da Covid, e hoje a gente trabalha com outras, né, cepas de vírus e bactérias. Lá nós temos um biotério, que é um criador de camundongos para pesquisa. Enfim, tem uma infinidade de projetos que a gente tem desenvolvido lá. E nas diversas áreas eu posso, em seguida, destacar alguns projetos que foram desenvolvidos de pesquisa e inovação. A gente sabe, né, quem está nos acompanhando, que não existe pesquisa sem pesquisador. Sim. E o pesquisador, ele precisa... a gente sabe que no Brasil, a gente vive num país que é muito difícil fazer ciência, né? Muito difícil. As linhas de financiamento são reduzidas, os espaços de trabalho são reduzidos, são limitados. E aí todo um debate que a gente já fez aqui no nosso programa inúmeras vezes. Então, assim, pensando o pesquisador, né? Que o pesquisador é aquele que está à frente do projeto, que com certeza você está lá trabalhando com você na Universidade de Fortaleza. Quais são, o que é que tem na Unifor de incentivo? Porque esse pesquisador, para quem não conhece a dinâmica acadêmica, o pesquisador não para, né? Sim. Esses espaços que você acabou de citar aí são espaços que precisam de um acompanhamento permanente, não tem férias, né? O pesquisador ele tá lá movimentando e manipulando dados, ele está produzindo relatórios, tem que ter uma produção de artigos permanentes, porque é avaliado, né, mano? Então, tem essa dinâmica. Qual é o incentivo que a gente tem na Unifor, enquanto instituição, como você bem mencionou, grande e complexa, que tem já essa inserção internacional? Como é que a Unifor pensa o pesquisador que está lá nesses espaços da universidade? Que tipo de incentivo, de incremento e de ambiência para o trabalho desses profissionais tão importantes a Unifor oferece? Eu agradeço muito por essa pergunta, porque faz a gente jogar a luz a um aspecto que é muito relevante quando se trata de pesquisa. A pesquisa na Universidade de Fortaleza é um pilar estratégico, né? Inclusive, no nosso planejamento estratégico tem um item lá que é pesquisa que impacta diretamente a sociedade. Então, é o tipo de pesquisa que a gente busca fazer na Unifor. E aí, para isso, a gente criou uma série de incentivos, né? A universidade criou uma série de incentivos com o apoio da Fundação Edson Queiroz, para que os nossos pesquisadores efetivamente consigam fazer essa pesquisa que impacta a sociedade. Então, por exemplo, nós temos um edital de equipes de pesquisa, onde todos os anos os pesquisadores podem submeter um projeto internamente na universidade e receber um recurso para desenvolver as suas pesquisas. Esse recurso é um recurso da Fundação Edson Queiroz, né, da Universidade de Fortaleza, não é um recurso externo. Sim. Então, é um investimento que a universidade faz todos os anos para que os professores possam desenvolver pesquisa a partir das suas expertises. Não é linha de fomento governamental, né? São recursos da fundação, da universidade, diretamente para os professores. Junto a isso, temos um edital de iniciação científica, onde nós temos bolsas das agências de fomento, do CNPq, da FUNCAP, que muito nos honra quando fazem esse tipo de investimento na Unifor. Mas a Fundação Edson Queiroz tem a estratégia e a política de, a cada bolsa de iniciação científica, que é aquela bolsa que é dada aos alunos de graduação, a cada bolsa de iniciação científica que a gente capta, a Fundação dá uma bolsa. Então, a gente dobra a quantidade de bolsas da universidade com essa estratégia. E aí, hoje, nós temos uma quantidade significativa de bolsas com os mais diversos alunos dos mais diversos cursos,
né, da universidade, orientados por professores doutores nos projetos de pesquisa. Então, também aí um investimento relevante da universidade, da Fundação Edson Queiroz. Além disso, como você bem comentou, os professores precisam publicar, né? Os professores têm metas de publicação de acordo com as avaliações que a CAPES faz. Isso. E aí, para a questão da publicação, nós temos algumas estratégias de incentivo. Temos pagamento de tradução, porque muitas áreas, o que a gente chama de estado da arte do conhecimento, né, o estado de fronteira, geralmente é em inglês. E aí os professores precisam publicar nessas revistas científicas internacionais. Então, nós temos um fundo de apoio para a tradução de artigos. Temos um outro fundo de apoio para pagamento de taxas. Em algumas áreas, como a área da saúde, muitas revistas científicas internacionais relevantes, elas cobram uma taxa de publicação. E são taxas relativamente caras, né? Variam de $2.000 ou €2.000 até $7.000, $8.000, €8.000. Sim. Então é muito difícil para o pesquisador tirar do salário dele para... Então a gente tem um fundo que, com algumas regras de fomento, quando o professor tem um artigo aceito numa revista relevante como essa, que precisa pagar uma taxa, nós temos um fundo para pagar a taxa, né, para o professor. E temos também um edital de produtividade de pesquisa, que todo final de ano, inclusive vamos lançar agora em dezembro, aqueles professores que publicaram ao longo do ano, principalmente artigos em revistas A1, A2, na atual classificação da CAPES, das revistas, eles ganham um bônus financeiro. Ou seja, o pesquisador faz o seu trabalho, é fomentado por um projeto de pesquisa, muitas vezes financiado internamente. Sim. E quando ele publica um artigo numa revista relevante, porque isso é muito importante para a universidade, a gente premia financeiramente o professor, a professora, né, o pesquisador, os pesquisadores de forma geral. Então, esse é um outro item da nossa política de incentivo à pesquisa. E nós temos também uma política mais geral de incentivar os professores que captem recursos externamente. Porque todos esses investimentos são muito relevantes, mas, às vezes, determinadas áreas precisam de investimentos muito mais vultosos, né? Na casa dos milhões de reais. Então, para investir milhões de reais num projeto só, geralmente é uma captação externa com setor público, algum tipo de edital, ou mesmo com empresas. E aí a gente dá todo o apoio ao professor para fazer isso, né? Nós temos um escritório de gestão de projetos, lá na vice-reitoria de pesquisa, que dá todo o apoio aos pesquisadores para desenvolver esse tipo de iniciativa. Então, também, o professor, quando vai submeter um projeto, quando quer desenvolver um projeto, também conta com apoio nesse momento, caso ele queira, caso ele precise. Então, essa, de forma geral, são ações, iniciativas que nós temos na Universidade de Fortaleza para motivar, incentivar os professores a fazerem pesquisas cada vez com qualidade maior, com maior relevância, tanto científica quanto prática, para efetivamente gerar impacto na sociedade, que é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente busca, né? Vocês na universidade, acredito que haja esse mecanismo de acompanhamento dessas publicações, né? Como é que você vê nos últimos 10 anos, 12 anos, como é que você vê esse movimento? Houve-se, de fato, essa ampliação a partir desses incentivos, a partir dessa... pelo que você está desenhando, há uma política estruturada, né? Visando a essa maior inserção da universidade nesse ecossistema de produção. Então, como é que você vê isso ao longo do tempo? Como é que você vê esse perfil do professor / pesquisador nessa construção de pesquisa? Bom, nós temos o acompanhamento disso ao longo do tempo, né? As bases de dados, elas estão aí, então a gente se utiliza desses dados para avaliar esse tipo de coisa. E eu posso dizer o seguinte, o nível e a qualidade da produção científica da Unifor tem crescido bastante, principalmente nos últimos 10 anos, que foi quando esse tipo de política começou a ser implementada. E crescimento em quê? Crescimento em quantidade de publicações,
crescimento em qualidade de publicações, publicando cada vez em revistas científicas mais relevantes, com maior fator de impacto, que é uma terminologia que a gente usa na pesquisa, né? Sim. Quanto mais citada a revista é, maior o seu fator de impacto. Então, publicando em revistas com maior fator de impacto, bem como trabalhando tudo isso com alunos. Porque isso é uma coisa muito importante para a gente comentar. Muitas vezes, a carreira do professor ela é pautada na pesquisa que ele faz. Isso. Mas existe uma métrica que é utilizada pelas agências de fomento, o CNPq, por exemplo, quando vai dar uma bolsa de produtividade, que é a formação de recursos humanos. Então, uma das coisas que a gente tenta trabalhar na Universidade de Fortaleza, incentiva os pesquisadores a fazerem, é trabalhar sempre com os alunos, para que essas publicações de alto nível envolvam também alunos, no sentido de colocar os alunos para trabalhar em projetos que são extremamente relevantes, né? Então, é algo que a gente tem feito lá e isso tem efetivamente aparecido. Outra coisa que aparece de forma muito clara nos últimos anos são as parcerias internacionais. Por quê? Porque a pesquisa, de forma geral, o conhecimento científico, ele é um conhecimento global, né? Óbvio que os fenômenos são locais e você constrói conhecimento em cima de um fenômeno local, mas aquele fenômeno local também acontece em outros locais, né? Que são parecidos com o local que a gente está pesquisando. E aí, quando você publica esse tipo de conhecimento numa revista científica internacional, esse conhecimento passa a ser disseminado globalmente, né? Internacionalmente. As parcerias entre pesquisadores da Unifor e pesquisadoras da Unifor com pesquisadores e pesquisadoras estrangeiros, por exemplo, hoje nós temos projeto com pesquisas e publicações já efetivadas com professores que estão na América Latina, que estão nos diversos países da Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. E isso, de certa forma, essa interação com professores estrangeiros acaba aumentando a qualidade da nossa pesquisa, né? Porque duas cabeças pensam melhor do que uma, três cabeças pensam melhor do que duas, e essa diferença de expertise, de entendimento do local, isso agrega muito à pesquisa. Então, isso tem crescido também de forma muito relevante as parcerias internacionais. Inclusive, no meu comentário anterior, comentei sobre o edital de pesquisa. O edital de pesquisa tem algumas linhas. Uma das linhas é projetos internacionais. Então, os professores que têm parceria internacional submetem normalmente nessa linha. Eles podem pegar um recurso um pouco maior do que quem não tem, exatamente para motivar todos os pesquisadores a terem parcerias internacionais, né? Porque a gente já entendeu, já viu e já comprovou que esse tipo de parceria melhora em todos os aspectos. A qualidade da revista, a qualidade da contribuição científica, a qualidade do impacto social gerado por aquele conhecimento. Então, isso é muito relevante. E os dados mostram, a gente tem esse tipo de pesquisa, que nas áreas em que a Unifor atua, nós temos um impacto maior da nossa produção científica do que as outras universidades no Ceará. Então, a gente tem isso claramente quando pega dados, né, do SciVal, que é uma plataforma da Web of Science, que traz esses dados cientométricos, né? A gente fala que são os dados... A Unifor tem o maior impacto nas áreas em que a gente atua da nossa produção científica do que todas as outras universidades públicas e privadas no estado do Ceará. O que mostra que nós temos um grupo de pesquisadores que é um grupo importante, não é um grupo tão grande quanto o das universidades públicas, por exemplo, mas é um grupo muito competente que gera muito impacto científico e isso pode ser demonstrado a partir dos números. E também gera muito impacto na sociedade de forma geral, porque uma outra coisa que tem crescido muito nos últimos anos é o trabalho que a universidade tem feito junto ao setor produtivo e à sociedade de forma geral. Como assim? Tem crescido a quantidade de projetos que a gente faz de pesquisa aplicada com empresas, por exemplo, ou com o governo, né? Gerando impacto direto na ponta, né? da empresa dizer, olha, fizemos aqui um projeto com a Unifor de pesquisa aplicada na área de inteligência artificial
que gerou um retorno, uma redução Já de tem. custo, ou que afeta em cadeia, afeta os funcionários, a empresa de forma geral, ou fizemos um trabalho com o governo que impactou a comunidade diretamente naquela comunidade e melhorou a vida das pessoas, como trabalhos do pessoal da psicologia. Então, isso também tem Perfeito. crescido, né? Principalmente no pré e no pós-pandemia. Durante a Uhum. pandemia, algumas coisas É. aconteceram, mas ali, imediatamente antes da pandemia e agora no pós-pandemia, pegaria os últimos 7, 8 anos. Você falou da internacionalização da Unifor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a posição, o papel da Unifor no ecossistema de ciência e tecnologia do Ceará. Como é a relação, você estava citando agora há pouco, como é a relação da Unifor no que se refere à construção de pesquisa com as outras universidades, sejam as universidades, instituições privadas ou universidades tradicionais públicas? Como é que existem essas parcerias, existem construções? Queria que você falasse um pouco sobre, já que pegando aqui um modo que você acabou de falar, a gente sabe que a ciência ela é um empreendimento coletivo, né? Sim, sem E dúvida. cada vez mais os editais, as construções de soluções elas vão sendo dadas em parcerias, em construções multi-institucionais cada vez mais. Como é que você destaca isso? Essa questão do ecossistema, para a gente também é muito relevante, porque a Universidade de Fortaleza, nos últimos anos, também passou a atuar muito mais nesse ecossistema de Sim. inovação, principalmente. Com a efetivação do nosso parque tecnológico, o parque tecnológico da Unifor foi criado em 2017. Então, ele é Uhum. relativamente recente, né? O Hub de Inovação foi criado em 2021 e tem tido, né, ótimos resultados. E com isso, a gente começa a interagir um pouco mais Uhum. do ponto de vista de inovação nesse ecossistema de empreendedorismo e inovação do estado do Ceará. Uhum. Só que muito antes disso, nós já tínhamos uma interação muito forte no ecossistema de pesquisa. Por quê? Porque desde sempre nós temos parceria com as outras universidades, com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, haja vista a quantidade enorme de publicações que os nossos professores têm em parceria com os professores das outras instituições locais, principalmente a federal e estadual, né, que são instituições, universidades que fazem muito mais pesquisa do que as demais, Isso. e principalmente com elas, né? E algumas parcerias também com outras instituições privadas, mas eu acredito pelos números é muito menor quando a gente fala da pesquisa. É. Mas quando a gente fala de inovação, a gente está completamente inserido no ecossistema, inclusive a Secretaria de Ciência e Tecnologia todos os anos faz o Ceará Awards, né? Que é a premiação do ecossistema de inovação. E aí no ano passado, se eu não me engano, a gente tinha 13 categorias, a Unifor estava indicada em 10, né? Porque tem categoria de professor empreendedor, mentor, startup, hub de inovação, enfim, são várias categorias e a Unifor estava, ou professores, alunos ligados à Unifor, indicados em 10 categorias das 13, né? Agora, acabamos de receber, hoje, inclusive, o desse ano, já estamos indicados em algumas categorias também. Então, isso mostra a interação da Universidade de Fortaleza no ecossistema geral de Uhum. inovação e o bom trabalho que tem sido feito, né? Senão a gente não estaria ganhando prêmios, não só locais, mas inclusive nacionais. Agora, o, a Associação Brasileira de Startups faz um evento anual, chama Case, e todos os anos eles fazem uma premiação que chama Startup Awards. O Unifor Hub, que é o hub de inovação lá da Universidade de Fortaleza, está indicado como um dos melhores hubs do país, no top 10. E é o único hub universitário na premiação. Né? Isso do país inteiro. Ou seja, o impacto que nós temos gerado não é só local, Sim. né? É um impacto que já está sendo visto nacionalmente. E do ponto de e agora também recebemos semana passada a Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresa, também todo ano faz uma premiação
e o Unifor Hub está indicado entre top 3 de hubs no Brasil. Ou seja, na Amprotec já ficamos no top 3. Ou seja, é um trabalho que tem sido feito e que demonstra a inserção e a qualidade do trabalho no ecossistema de inovação. Mas você tem total razão quando fala que pesquisa é algo que é feito coletivamente. E do ponto de vista de pesquisa, nós temos uma interação muito forte com as outras universidades, principalmente a federal e estadual, que muito nos honra, né? E que tem sido muito produtiva ao longo dos anos, trabalhar em projetos de pesquisa em conjunto e publicar também em conjunto com pesquisadores dessas instituições. Perfeito. Quero agradecer ao professor Milton Souza por essa apresentação. Queria que você destacasse aqui e colocasse aqui para quem está nos assistindo, professor, os canais que as pessoas possam acompanhar esses movimentos que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu acho que quem quer desenvolver alguma pesquisa, quem tem alguma ideia, esteja ou não na Unifor, dentro seja aluno regular da Unifor, que tem interesse em conhecer, é importante que você disponibilize aqui como é que pode acessar, né, essas informações. Eu tenho certeza que você só trouxe um pequeno feixe daquilo que é produzido pela Unifor. Eu acompanho, né, vejo e converso com professores e pesquisadores, e a gente sabe e conseguiu visualizar esse crescimento em termos de pesquisa, de produção e de valorização, porque não tem crescimento se não tiver uma decisão institucional de valorização da pesquisa. Isso não se constrói, porque investimento, gente, em ciência e tecnologia, aqui para quem está nos acompanhando, é um investimento permanente. Se você escolhe investir numa área num determinado momento e desiste, aquilo ali se perde, não é, professor? Se perde. Então, tem que ser uma decisão institucional, tem que ser uma decisão de um grupo de profissionais, de uma gestão que passa a encarar aquilo com seriedade, passa a respeitar os pesquisadores e pensam a longo prazo. A pesquisa não é pensada somente a partir de um vetor de 2, 3 anos. Né? Você sabe disso. Então, quero agradecer, professor, as suas explicações. Quero que você deixe aqui as informações de como as pessoas possam acessar esses dados da Universidade de Fortaleza, tenham curiosidade, queiram conhecer esses espaços, esses projetos. E, mais uma vez, agradeço a você, a Unifor, pelo belíssimo trabalho. E para a gente aqui do Cena Legislativa é uma honra contar com essas observações e conhecer o trabalho de inovação que a Unifor vem fazendo e, sem dúvida, que vai continuar fazendo. Bom, eu que agradeço. Para mim foi uma satisfação imensa poder conversar um pouco, discutir esses assuntos. Para quem quiser entender um pouco melhor o que está acontecendo, eu sugiro entrar na página da Unifor, www.unifor.br. Na página da Vice-Reitoria de Pesquisa, é só colocar /VRP, né, unifor.br/VRP, que aí lá a gente vai ter uma série de páginas demonstrando tudo que a gente faz. Sigam também nos canais, principalmente no Instagram, a gente tem o @uniforcomunica, que é a nossa principal conta, que tem de tudo que acontece na Unifor. E temos 2 contas mais associadas a essa questão de inovação, que é o @UniforHub, né, Unifor HUB, e o Tech Unifor, @TSC Unifor, que é a conta do Parque Tecnológico e a conta do Hub de Inovação. E sigam também a conta da Unifor, @UniforComunica, porque aí vocês vão ter uma infinidade de notícias e de acontecimentos que todo dia temos lá na Universidade de Fortaleza. É muito movimentado, é muito animado e faz sentido divulgar tudo isso que acontece lá. Com certeza. É isso, gente. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.